Você sabia que existe um fator de risco cardíaco que afeta 1,5 bilhão de pessoas no mundo? É mais perigoso que o colesterol alto e a maioria dos médicos simplesmente não mede? Uma meta-análise de 2025, com mais de 145 mil participantes, mostrou que as estatinas, aquele remédio que tanta gente toma para o colesterol, não faz absolutamente nada contra esse vilão. Na verdade, pode até piorar a situação em alguns casos. Hoje eu vou te mostrar o que é a lipoproteína A, por que ela é tão perigosa e quais são as opções de tratamento, incluindo comentários sobre 5 novas drogas que estão em fase final de testes e ainda não sabemos se vão de fato revolucionar o tratamento ou se vão simplesmente acrescentar muitos efeitos colaterais ainda não previstos. Olha, antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa que me deixa genuinamente frustrado. Eu atendo pacientes há praticamente 30 anos e o número de pessoas que chegam no meu consultório sem nunca terem ouvido falar de lipoproteína A é realmente assustador. Semana passada mesmo, eu atendi um executivo de 52 anos, infartou do nada, segundo ele, LDL controlado, pressão boa, não fumava, fazia exercício. Quando eu pedi o exame de LPA, deu 180 nanomoles por litro. Muito elevado. Ninguém tinha medido antes. Ele ficou revoltado e com razão. Estamos falando de um exame que custa menos de R$100, que você precisa fazer uma única vez na vida, porque os níveis são geneticamente determinados e não mudam e que pode literalmente salvar a sua vida. Mas a medicina ortodoxa muitas vezes simplesmente ignora. Então vamos do começo. O que diabos é a lipoproteína A? Pensa comigo, você provavelmente ouviu falar do LDL, o famoso colesterol ruim. A lipoproteína A, ou LPA, como a gente chama, é como se fosse o primo malvado do LDL. É uma partícula parecida com o LDL, mas com um adicional perigoso. Uma proteína chamada apolipoproteína A grudada nela. Então, lipoproteína A é uma coisa e apolipoproteína A é outra. Então, a LPA na sua composição tem a apolipoproteína agregada. E essa proteína adicional faz toda a diferença. Ela carrega fosfolipídios oxidados que promove inflamação, aterosclerose e formação de coágulos. Então, é uma combinação tripla mortal. E aqui está o problema. Diferente do colesterol comum, que você consegue controlar com dieta, exercício e medicamentos, a LPA é 70% a 90% determinada pela genética, pelos seus genes. Isso mesmo. Não adianta correr maratona, comer brócolis todo dia ou tomar estatina. Se você herdou genes que produzem LPA alta, você vai ter LPA alta, ponto final. E é por isso que tantos pacientes ficam frustrados e muitos cardiologistas também ficam, porque eles não têm um remédio muito efetivo para isso. Os pacientes fazem tudo certinho, o LDL baixa, mas o risco cardíaco persiste. Agora, quanto é considerado alto? Eu vou te dar os números, anota aí. Abaixo de 30 mg por decilitro, ou 75 nanomoles por litro, é considerado desejável. Entre 30 e 50 mg por decilitro é limítrofe, já merece atenção. E acima de 50 já é elevado. Acima de 70 é muito elevado e coloca você em risco significativo para infarto, AVC e até calcificação da válvula aórtica. Se você fez o exame e veio em nanomoles por litro, é só dividir por 2,5 para ter uma ideia aproximada em miligramas por decilitro. Bem, tá doutor, mas se é genético e nada funciona, por que eu deveria me preocupar? Ótima pergunta. É aqui que as coisas ficam interessantes. Primeiro, porque existem sim algumas opções que funcionam parcialmente hoje. Segundo, porque estamos vivendo uma revolução. Pelo menos nós pensamos que seja. Há 5 drogas novas em fase 3 de testes e os resultados começam a sair já nesse ano de 2026. Então estamos literalmente às portas de uma nova era no tratamento cardiovascular. Esperemos isso. Vamos falar do que funciona hoje, dentro de uma abordagem que eu trabalho, que é a abordagem funcional integrativa. A niacina, que é a vitamina B3, B de bola 3, em doses terapêuticas, é o único tratamento tradicional com evidência de redução da LPA. Houve uma meta-análise em 2025 com 147 estudos e mais de 145 mil pessoas que foi demonstrado a niacina reduz a LPA em média 37%, cerca de 7 mg por decilitro. Isso é significativo. E qual que seria o problema? É o sintoma ruim que muitas vezes acompanha o uso da niacina, que é o flush.
É um calorão no rosto que incomoda muita gente. Mas existe formas de liberação prolongada que minimizam isso e tomar uma aspirina meia hora antes também ajuda. Outro suplemento promissor é a L-carnitina. Uma meta-análise publicada na Nature Scientific Reports mostrou redução média de quase 9 mg por decilitro nos níveis de LPA. Parece pouco, mas para quem está com níveis limítrofes pode fazer a diferença. A dose estudada foi de 1 a 2 gramas por dia via oral. A coenzima Q10 também aparece nos estudos com uma redução modesta de cerca de 3,5 mg por decilitro, e o interessante é que ela funciona melhor justamente em quem tem LPA mais elevado, ou seja, quem mais precisa é quem mais se beneficia. E tem um bônus, coenzima Q10 ajuda na função mitocondrial e endotelial, então você ganha em várias frentes. A dose que eu costumo recomendar é de 100 a 200 mg por dia, preferencialmente na forma ubiquinol, que é a forma reduzida e a forma mais bem absorvida. Um ponto importante que pouca gente sabe, existe uma sinergia interessante quando você combina esses suplementos. Um estudo com pacientes em hemodiálise mostrou que a combinação de carnitina com coenzima Q10 teve efeito superior ao uso isolado. É a velha história, na bioquímica raramente uma substância trabalha sozinha. Agora, se você está em risco alto, os inibidores de PCSK9, como evolocumab e o alirocumab, reduzem a LPA em cerca de 27%. Não é uma redução dramática, mas combinada com a redução brutal que fazem no LDL, pode ser uma ferramenta valiosa para alguns pacientes selecionados. Mas vamos comentar sobre as novas drogas. Temos 5 em desenvolvimento avançado e os resultados aparentemente são impressionantes se não houver pegadinhas escondidas aí. O Pelacarsen da Novartis é o mais avançado, é uma injeção mensal, reduz a LPA em até 92%. O estudo LPA Horizon acompanha mais de 8 mil pacientes com doença cardiovascular estabelecida e LPA acima de 70 mg por decilitro. Os resultados de desfechos cardiovasculares devem sair no primeiro semestre de 2026. Esse vai ser o primeiro estudo da história a nos dizer definitivamente se reduzir o LPA realmente vai prevenir infartos. E é um marco, estamos todos de olho. O Olpasiran da Amgen é uma injeção a cada 12 semanas que reduz LPA em mais de 95%. Resultados são esperados para ano que vem, 2027. O Lepodisiran da Eli Lilly é ainda mais impressionante, uma injeção semestral que reduz LPA em 97%. O estudo acompanha quase 17 mil pacientes, é o maior estudo de LPA já realizado com resultados previstos para 2029. E aí que vem a grande surpresa, o Muvalaplin, também da Eli Lilly, que é um comprimido, um tratamento oral, finalmente nada de injeções, nada de ir ao hospital para tomar esses remédios que provavelmente vão ser caríssimos. Um comprimido por dia e pronto, reduz a LPA em até 86%, com efeito visível já nas primeiras 24 horas. O estudo Kraken mostrou que 97% dos pacientes atingiram níveis adequados de LPA. O estudo de fase 3, com mais de 10 mil pacientes, está em andamento, com resultados esperados para 2031. Mas olha, se o Pelacarsen ou Olpasiran mostrarem benefício nos estudos de 26 e 27, a aprovação de todas essas drogas deve ser acelerada. Então, o que você faz enquanto essas drogas não chegam ao mercado? Primeiro, faça o exame, peça ao médico para medir a lipoproteína A. Se ele não conhecer, troque de médico. Brincadeira, não estou brincando, mas não muito, né? Segundo, se estiver elevada, otimize todos os outros fatores de risco. Baixe o LDL ao máximo, controle a pressão, controle a glicemia. Terceiro, converse sobre niacina, pode ser niacina de liberação lenta também para não dar o flush, e suplementação com coenzima Q10 e L-carnitina. Quarto, considere os inibidores de PCSK9 se você se encaixar no perfil de altíssimo risco. E quinto, fique de olho, já estamos em 2026 e pode ser esse o ano que muda tudo na cardiologia. Se não der grandes efeitos colaterais, vamos torcer para que não haja. Saia do vídeo agora se você gosta de ficar no superficial. Eu vou contar uma verdade conveniente. A plataforma aqui e o conselho me limitam. Aqui eu preciso simplificar, censurar a dosagem, omitir protocolos controversos. Sobre a LPA, por exemplo, eu não posso falar abertamente sobre as dosagens exatas de niacina que eu uso na clínica, as combinações específicas de suplementos.
e os fenótipos genéticos que respondem melhor. Na comunidade fechada não tem esse filtro. Eu compartilho os protocolos que eu uso na minha clínica, incluindo o protocolo completo para LPA, com dosagens precisas, fornecedores confiáveis e monitoramento adequado. Também falamos de casos de reversão que pareciam impossíveis, combinações off-label que funcionam, interpretação avançada de exames. Então é basicamente ter acesso ao meu cérebro médico sem intermediários em lives semanais em que respondemos perguntas, PDF com 47 protocolos exclusivos e um grupo maravilhoso no WhatsApp com pessoas fantásticas. Se você quer a visão funcional real, sem simplificação para massas, clique, seja membro. Não é para curiosos, é para quem quer resultados. Agora, se você quer ir ainda mais fundo, existe o nível 2. Cada 2 semanas temos lives de imersão total, com até 2 horas de duração, dissecando artigo científico linha por linha, como os últimos estudos sobre terapias genéticas para LPA, que a maioria dos médicos ainda não conhece ou ouviu falar. Debatemos controvérsias que ninguém ousa tocar, revelamos os bastidores das pesquisas que a indústria não quer que você entenda. E tem mais, seu nome será mencionado nos vídeos, no final como agradecimento. Você torna parte visível dessa comunidade de elite que está reescrevendo as regras da medicina. Enquanto a maioria assiste passivamente, você estará ao meu lado, construindo conhecimento de verdade, tendo seu reconhecimento público como alguém que investe no que realmente importa. E não é só sobre aprender, é sobre pertencer ao círculo interno de quem está mudando o jogo. Poucos têm essa coragem. Será que você tem? Já que estamos falando de risco cardíaco e artérias, você precisa conhecer os 8 alimentos que danificam suas artérias. Assista esse vídeo aqui que vai complementar perfeitamente o que você aprendeu hoje sobre como proteger o seu coração. Agradecimentos especiais aos nossos membros queridos dos estudos avançados da comunidade fechada do YouTube. Começando pelos novos membros que entraram recentemente: Coruja Curiosa, Walter Salgado, Luciano Silva Polinelli, Luciano Elias, Carlos Roveri, Odonor Pinheiro, Cíntia de Assis Oliveira, Jorge Cabral e Fernando Machado. Sejam muito bem-vindos. Agradeço também aos membros que fizeram upgrade para os estudos avançados: Coruja Curiosa, Irma LC, Iana Medicina, Adriane BMS, doutora Ana Paula Rodrigues, José Fortunato Murtinho, Sou Jussioli, Cristina Carol, Romana Moraril, Estela Mari Silva, Elô Terapias Integrativas e Luiz Anselmo Neves. Obrigado pela confiança e elevar o nível de participação. Um abraço especial aos membros que retornaram à comunidade: Alex Caldas, Marcelo Pimentel e Cláudia Leitão. Que bom ter vocês de volta. Eu quero fazer um reconhecimento especial aos membros mais fiéis: Estela Mares, com 57 meses de fidelidade, doutora Ana Paula, com 45 meses, Marcelo Pimentel, com 23 e Elô Terapia Integrativas, com 9 meses de história conosco. A todos vocês eu agradeço de coração pelo apoio prestado. Vocês fazem diferença nessa comunidade.